muito grande nos sistemas de abastecimento de água. As universidades têm trabalhado muito em conjunto. Eu mesmo sou professor colaborador do Instituto de Biologia da Universidade de Campinas, funcionário da Sanasa, tive o privilégio de trabalhar dentro e desenvolver, não só desenvolver, como orientar vários alunos estagiários, e a gente poder sim aplicar, porque como foi colocado, né, como é que você aumenta, você tem toda uma situação de novidade no sistema de abastecimento. Porque, por exemplo, você vai falar do manancial. Como é o seu sistema? É lêntico? É lógico? Cada um tem a sua realidade. Situações novas. Em 93 a 96, nós tivemos a primeira grande floração de alga no rio Atibaia, que era um fitoflagelado, não era uma alga tóxica, mas nós saímos no Jornal Nacional. Porque era uma água que produzia uma substância organofenólica que alterava muito o gosto e o cheiro. Não havia toxicidade, mas a gente passou um grande susto em relação àquilo. A partir desses momentos, a gente viu que a troca de conhecimento é extremamente importante. Tá? E você tem que jeito você faz essa troca? Através de estudos, através de possibilidades de intercâmbio de informação, e tudo isso está contemplado dentro do plano de segurança da água, cuja meta é justamente essa, né? A água boa e segura com a confiança dos consumidores. Essa é uma adaptação do professor Vieira, do plano de segurança da água, que por sinal é de Portugal, né? Onde a gente tem as etapas básicas e aí você vai inserindo então toda uma questão técnica e procurando seguir dentro daquele esquema a busca da sua aplicabilidade. De uma forma geral, todos nós fazemos, querendo ou não, a gente trabalha com o plano de segurança da água em relação àquilo que a gente faz. Ah, mas eu não tenho instituído. Não, mas você faz sim, porque a gente sempre teve ponto crítico nas redes. Olha, na Sanasa desde 97 a gente tem. A gente vai procurando certificar a qualidade, a gente vai buscando uma forma de você diminuir o problema de contaminação da água. Isso é a aplicação. A diferença é você ter justamente a diretriz como ferramenta para você realmente aplicar no seu sistema de abastecimento. Em função disso, né, nós, só para exemplos, a gente foi caminhando de ponto crítico com uma necessidade de uma certificação da ISO 9001, caminhamos para instruções técnicas, normativas para controle e gerenciamento da qualidade da água, tá? Aonde a gente teve, então, o grande marco da gente, que foi em 2012, através de uma resolução, onde foi instituído oficialmente o Plano de Segurança da Água no município de Campinas. E um diferencial que a gente tem é que ele foi instituído, também inserido, no Plano Municipal de Saneamento Básico, cumprindo a lei, né, federal que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, ou seja, assume-se então um compromisso cada vez maior em relação àquilo que nós temos como água segura para o consumidor. O que é a etapa de implantação também, seguindo o próprio sistema que a Maria Cecília já mostrou, o nosso diferencial foi a questão incidente de rever o PSA nesses últimos 2 anos, em função daquilo que a gente nunca pensou ter, que era escassez hídrica. Tá? Na verdade, a crise, né, com a diminuição significativamente de volume de água, consequentemente, óbvio que uma péssima qualidade de água você vai ter. Quanto menor o volume, maior a concentração de poluentes. Mais uma vez, a gente tem que trabalhar em função do que é que eu tinha e o que eu posso ter frente a essa nova situação. Por quê? O manancial muda, existe a mutação ambiental também nos nossos mananciais. Patógenos que não existiam passaram a aparecer de uma maneira, numa densidade alta, significativamente. Qual é a correlação que eu tenho? Como que eu vou trabalhar? Então, o alerta começa lá na bacia, entra-se, então, em todo o sistema sequencial dessa ocorrência, aumenta-se insumos de uma forma absurda, necessita-se de estudos para saber até onde eu posso usar esse insumo,
o que é que eu tenho dentro das normativas nacionais em questão qualitativa, mesmo a portaria 2914, e a extrapolação hoje, muitas não, e os interferentes endócrinos, ou disruptores, ou os fármacos, o que está acontecendo? Isso tudo faz com que a gente tenha, então, uma interdisciplinaridade de todas as áreas, que é o que busca, então, o PSA. O que aconteceu, então, frente a tudo isso? Houve justamente, tá, no nosso organograma, na SANASA, o envolvimento, busca-se esse envolvimento. Dentro da própria empresa, não é fácil o envolvimento. Ponto. Não é. Quem falar que não é. Você tem que você vai trabalhando, você bate de frente, porque existem formas e formas de interpretar a mesma situação. E aí você vai começar o seu trabalho, que eu acho que é a condição informativa, de uma forma técnica, e que chegue às diferentes categorias de uma empresa, são entendíveis, e aí sim você tem a soma, a junção, a busca por essa condição de melhoria num total. A nossa integração ocorreu através da Gerência de Integração de Desenvolvimento Tecnológico com a Gerência de Operação de Sistemas de Saneamento, incluindo a questão da qualidade, e a partir daí difundindo-se em todo esse organograma. Falando um pouquinho já da parte técnica do plano de segurança da água no monitoramento nos nossos mananciais, aqui então a gente tem a bacia, né, do PCJ, né, Piracicaba, Capivari, Jundiaí. A gente tem toda a bacia mostrando que a gente, especificando o município de Campinas, mas lembrando-se que a gente vive numa região extremamente antrópica, densamente povoada, cuja região metropolitana de Campinas sofre o quê? As mesmas condições de onde você tem um adensamento populacional, industrial, e o raio que o parta, porque a gente vive, cada um a sua realidade. A gente vai ver diferentes apresentações da região norte, nordeste, sul, cada um lá, socorro. É socorro mesmo, a gente está numa situação que a gente tem que entender que a nossa vulnerabilidade está em função de quantidade e qualidade, sim. A gente aqui, eu chamo a atenção que a gente teve, então, a reversão de quase 50% do sistema cantareiro, como foi bem colocado, para a cidade de São Paulo, em função da crise hídrica. Como que a gente tem trabalhado? Porque uma das primeiras questões que eu sempre tive em relação ao PSA, que foram as minhas primeiras lá atrás, análise. Você não pode, o PSA não foca, para mim o produto final é análise, porque quando você tem uma análise com resultado ruim, você já distribuiu a água para a população toda. Então você tem que trabalhar nessa frente. O que você tem de estudos? Aí vem aquela junção de novo. Aí você vai no comitê de bacia, aí você envolve um grupo, envolve o segundo grupo, envolve o terceiro grupo, aí sai aquela briga, aquela discussão, porque cada um precisa se falar mais ou menos. Informação, às vezes tem, às vezes não tem. Como fica o sistema de informação? Porque é através de dados que você consegue, então, formular e entender um pouco melhor a sua bacia e onde insere o seu manancial aqui. Porque aí você tem o quê? Esses dados para poder, então, entrar-se na questão de captações de tratamento de água. Aqui a gente tem os pontos de monitoramento já estabelecidos na bacia toda, né, do PCJ, focando-se na cidade de Campinas. A gente tem pontos no Rio Atibaia, no Rio Capivari e outros lançamentos urbanos monitorados em relação aos dados que a gente tem obtido na rede de informação pela CETESB. A gente, na SANASA, nos nossos mananciais, nós temos uma série histórica. Isso é um outro ponto muito importante, que já foi abordado, dados anteriores. Mas para que eu vou usar dados? Por quê? Porque há 20 anos atrás, o Rio Atibaia, aqui em Campinas, era um rio onde você fazia um tratamento, sim. Nossa, que espetáculo de água. Verdade. 10 anos foi a mesma coisa? Não. Infelizmente, não. E a gente está indo cada vez mais. A gente cresce nesse sentido negativo, desce no qualitativo e desce no quantitativo.
E a gente vai aumentando-se, então, os pontos, né, de monitoramento. Apesar do nosso caso, uma empresa de saneamento não é uma empresa de controle ambiental, não é. A gente tem que captar, o nosso ponto de captação é o nosso, vamos dizer assim, limite normativo. A gente tem que saber a água bruta, não. Nós extrapolamos, porque como é um sistema lótico, nós temos que saber o que vem vindo lá de cima, devido à região densamente povoada, toda a questão de condições de lançamentos industriais, efluentes domésticos não tratados, que são lançados, e também o que a gente está mandando. Nas nossas captações em rede, só para a gente entender um pouquinho, né, o nosso abastecimento, né, o índice é de 99,53, nós temos 2 captações, 5 ETAs, todo esse parali lá de extensão, de ligação, de tudo. O que acontece aqui, né? O nosso sistema é um sistema, tá, de tratamento convencional. A gente tem todas essas etapas, tá, do sistema de distribuição. E aqui, ilustrando um pouquinho, o rio Atibaia, né, a nossa captação, que abastece propriamente 93% da cidade de Campinas. O que a gente pôde começar a implantar e trabalhar aqui? Elencar os pontos de controle. É aí que começa. Você vai começar a tentar, com as ferramentas que você tem, às vezes você fala, mas eu não tenho HCCP, eu não tenho, que é isso? Eu não tenho pontos, que ferramenta? Calma, você pegar a normativa e vai lendo, você vai procurando saber lá, ó, desde o rio, o que acontece com o rio? Você tem controlador? Mas eu não tenho técnico, não tem importância. Gente, jamais subestime a informação que você tem no seu sistema de tratamento de água. Todo funcionário é importante, todo, não existe o melhor ou o pior, existem as funções. E é aí que vem, você tem um operador, por mais simples que seja, sem qualquer equipamento, mas ele tem capacidade olfativa e visual. Mudou a cor do manancial, opa, aconteceu, está mudando a cor aqui. Mudou o cheiro, está mudando. Já é um sinal extremamente importante para a gente poder entender os pontos de controle que a gente vai trabalhar em função disso. Então, vejam, é muita informação? Mas você tem toda essa informação. Essa é a questão. Às vezes você fala, mas o PS é o mundo. É um mundo. E a sua estação é um mundo também. Ela tem todas essas informações. Tem, lógico, nossos sistemas. Mas vocês fazem análises extremamente complexas. Espera aí, a gente está evoluindo para isso, porque a gente não tem jeito. Mas o nosso suporte existe. É aí que entra de novo a questão do PSA no território brasileiro, nacional. A gente tem que ter comunicação, somar, ajudar, falar e instruir. É assim que a gente trabalha, é a filosofia do PSA. Eu vivo mandando e-mail para o pessoal da Europa, da OMS, de tudo. Olha, está acontecendo isso, o que eu faço? Tem aqui a norma, experiências, troca. É assim que a gente vai. E aqui a gente elencou só um exemplo, alguns pontos de controle que são extremamente importantes, somente para... Não vou entrar em detalhe, porque eu sei que o tempo é curto. Aqui a captação do Capivari também, que abastece 7,5% do restante tratado. Também buscando-se, no nosso sistema de tratamento, os pontos de controle, porque são diferentes. Veja, cada sistema de tratamento de água, cada estação tem uma aplicabilidade, um modo de operar. E aí você tem que... mas eu não sou especialista em tudo. Ninguém é. Você vai justamente somar lá, você vai chamar o teu operador, chamar o chefe de estação, congregar, integrar, e aí trabalhar, porque um grande problema que você tem também é que você tem muito dado e pouquíssimo trabalho em relação a esses dados. Como trabalhar os dados, interpretar os dados e fazer as ações corretivas em relação a isso. A nossa ETA 1 e 2, na década de 30, antiga, com o sistema também, mas totalmente readaptado, com floculadores. A ETA 3 e 4, que também é a nossa ETA com maior volume de tratamento, com toda a questão também já enquadrada em relação aos pontos de controle. E o plano de segurança da água aqui, falando em números na cidade de Campinas,
a gente tem uma rede, nós começamos a rede, os pontos, nós temos os pontos de monitoramento que segue a portaria exigente, a 2.914, e a gente instituiu lá atrás, como eu já comentei, o monitoramento de redes dos hospitais, porque é diferente, sim. A água que sai da estação de tratamento de água, em Campinas, ela vai a quilômetros de distância. Você pode ter em risco? Tem. Pode acontecer problema? Pode. E a gente começou, então, a incrementar uma vigilância específica de determinados, quimicamente falando e microbiologicamente falando, investir mais em determinadas agentes microbianos que a portaria não exige, para a gente ter maior segurança em relação a pacientes imunocomprometidos, imunodeficientes, porque o hospital é diferente. Então, a gente começou a trabalhar além da portaria, porque a gente viu a necessidade dessa informação. A gente tem uma periodicidade estabelecida. Em 2015, a gente fez aproximadamente 4.000 amostras, né, resultando em quase 94.000 exames de avaliação de potabilidade nas ETAs, com número também alto, e em atendimento à portaria. Restringe-se a portaria 2.914? Não. A portaria 2.914, antes 518, sempre foi o pano de fundo do PSA. Ela sempre buscou colocar o quê? Uma cartilha que nos desse orientação e instrução para que a gente realmente chegue à mitigação dos riscos em relação aos sistemas de abastecimento. Aqui a gente tem, então, o plano de segurança das rotinas, é uma distribuição, né, do acompanhamento que a gente tem, dos hospitais, daqui mostrando o mapa da cidade. Aqui, pontos, né, de rotina que a gente tem, os 208 lá. Aqui, as unidades que a gente tem aqui pontos específicos de unidades de governo, postos de saúde, outros mais fontes. Aqui tem ponto de rotina de outras unidades da SANASA, de reservatórios específicos. Aqui a gente tem pontos que são do Estado e da União, que a gente monitora também. Aqui as unidades de saúde todas que a gente procura atender, atende-se a esses pontos específicos. E as escolas, que também é um grande problema que a gente esquece. Mas a água é muito boa, a água atende aos padrões, tudo bem, mas a gente tem que lembrar que são pontos que quando você começa, vamos ter um olhar mais crítico, como eu recebo uma água boa, mas como é a reservação da nossa água? Essa é uma pergunta que deixa para a gente, como que eu tenho reservado? Porque a gente tem as famosas caixas d'água, que é o nosso ponto de intermitência. Não podemos nos esquecer, a gente tem casos de ocorrência de surto em creches, em escolas, e a gente tem o dado até o cavalete perfeito. E o que aconteceu ali, então? Então, é uma questão de instrução. E o PSA congrega isso. Trabalha-se assim. A portaria trabalha-se nesse sentido, onde você vai, então, divulgar. As unidades comerciais também devem ser avaliadas, porque envolve-se até indústrias, né? As residências. E aqui a gente tem, então, o todo, né, desse acompanhamento. Quais são os nossos constantes desafios, né? Acompanhar a condição dos nossos recursos hídricos, participando, sabendo, informando e recebendo informação dos comitês, renovação do outorga, no nosso caso do sistema cantareiro, pontos de monitoramento quali-quantitativo dos corpos d'água, e no sistema de abastecimento em si, procedimentos e normas de controle, avaliação de monitoramento contínuo dos pontos de controle das unidades e acompanhamento permanente desse monitoramento. Isso permite que você atenda. Eu gostei assim também daquele slide do 99%, né? Por que 99%? Porque você procura atender de uma forma, lógico, você quer 100%, mas aí você tem um monte de condições adversas, um monte de episódios que você não conta. Tem uma tempestade forte, você tem terremotos, nós tivemos escassez hídrica, a gente tem condição de descargas, às vezes cai tomba um caminhão. É um mundo de informação que seria assim, a gente levaria dias para poder discutir.
a minha fala busca assim, uma integração com todos, uma troca e um desafio para nós mesmos, não só como técnicos, mas como consumidores. Nós temos, sim, que buscar de uma forma efetiva uma condição mínima de água para consumo humano segura, mas o meu apelo é os nossos corpos hídricos, os nossos mananciais. Pelo amor de Deus, gente, vamos tentar, acho que é aí que a gente tem que começar, dentro do PSA, vamos trabalhar com as nossas águas, com os nossos lençóis, com a preservação, porque é um produto que é escasso e a gente vai pagar o preço por isso. Eu agradeço, então, a atenção de vocês e depois coloco-me à disposição para qualquer questionamento. Agradeço também ao meu, convido por favor o Araí. Muito importante que você disse, meu, tem muito técnico que esquece que ele também tem que tomar água. Bacana que você falou aí. Por favor, aí. Boa noite a todos. Em nome do nosso presidente, Jamil Yatin, eu agradeço a oportunidade, o convite, e vamos falar um pouquinho do lugar onde vocês estão, que se chama Jundiaí, né? Jundiaí é uma cidade que tem 431 quilômetros quadrados e tem um racha de ocupação de 44% como território urbano, 23% rural e 32% território da Serra do Japi. Para quem não conhece, a Serra do Japi é quase um talismã de Jundiaí, uma área preservada que tem uma vida quase própria. Então, se busca não se tocar nessa área. Localização, mais ou menos vocês têm ideia, nós fazemos fronteiras com as cidades de Várzea, com a cidade de Campo Limpo, com a cidade de Louveira, de Tupéva, e isso aqui é a mancha urbana. Como vocês veem, eu acho que eu vou melhorar um pouquinho, senão eu não consigo olhar o que eu estou fazendo. Essa aqui é a área da Serra do Japi. Essa aqui é a mancha urbana. Essa aqui é a nossa principal região de manancial, que a gente vai começar a falar agora. Como é que funciona o sistema de prestação de serviço na nossa cidade? A DAI é encarregada, a DAI é uma SA, que tem o controle da Prefeitura de Jundiaí, ou seja, apesar de ser uma sociedade anônima, ela tem de mais de 90% das ações dessa sociedade são da Prefeitura de Jundiaí. Ou seja, ela não é uma autarquia, mas ela se submete, de certa forma, a umas condições de autarquia. Tem uma outra empresa, a Companhia de Saneamento de Jundiaí, que é responsabilizada pelo tratamento de água de esgoto coletado e a destinação do lodo gerado. A CSJ, sim, é uma companhia particular, tá? Que recebeu uma concessão para tratamento em Jundiaí. Como é que está a performance? Hoje nós temos uma população de 391, em 2015 nós estamos perto de 400 mil habitantes. Nós temos dessa população com o sistema coletivo, alguma coisa como 98% de atendimento. Como coleta de esgoto, mesma coisa. E como tratamento, 100% do coletado. Então, em termos de... Se a gente olhar, a cidade parece que é uma coisa bacana pra caramba. Vamos agora à segunda parte. Bom, como é que funciona isso aí? Como muito parecido com Campinas, né? Nós temos 95% da água. Opa, deu um problema aqui. Vamos voltar. Bom, 95% sai dessa região aqui, que é a bacia do Jundiaí-Mirim. Uma coisa importante, mais ou menos Jundiaí está daqui para cá. Aqui é Jarinu, aqui é Campo Limpo. Portanto, o nosso principal manancial tem uma grande parte em duas cidades que não pertencem, que não são Jundiaí.
reforça-se a ideia de que a gente tem que pensar num planejamento conjunto. Não se consegue imaginar a minha cidade não termina na fronteira, porque senão o abastecimento da minha cidade terminaria também, né? Do Jundiaí Mirim, nós vamos para uma represa de acumulação, que é o grande salvador de Jundiaí nas crises, né? Essa senhora aqui nos ajudou demais em 2014. Nós temos alguma coisa como 60 dias de estocagem de água aí dentro, a capacidade média de Jundiaí. Então, daquela bacia do Jundiaí Mirim, isso vem para cá e é acumulado. Essa represa tem também hoje uma função muito interessante, que é mais ou menos nesse ponto que chega o Jundiaí Mirim. E existe aqui vamos dizer assim, um pré-tratamento, um wetland, que acaba nos ajudando muito como qualidade de água. Então, a qualidade que vem do Jundiaí Mirim, nessa área que é agrícola e que é também urbana, de certa forma recebe um pré-tratamento que é natural nesse local. Os indicadores de qualidade dos mananciais e do que está a bacia mostram isso. Da represa, nós vamos para uma represa de captação e nós vamos para a ETA. Nós temos duas ETAs, só que ao contrário de Campinas, uma delas trata 97% do nosso consumo. Está aqui a moça. Temos também um outro manancial que está lá na Serra do Japi, que vai para uma represa e vai para a mesma ETA. Daqui o valor vai direto para a manutenção. E uma parte nós encaminhamos a Várzea Paulista, a Sabesp, por um contrato que temos com a Sabesp. Esse recalque também abastece o Distrito Industrial de Jundiaí. Temos uma segunda ETA que está lá no bairro chamado Eloy Chaves, que essa é uma estação menor, que também abastece a distribuição. Bom, isso tudo é Jundiaí em regime normal. Quando a bacia do Jundiaí Mirim não aguenta, a gente apela para o Atibaia, com tudo aquilo que o colega anterior falou, ou seja, nós estamos brigando pela mesma água que a Sabesp também utiliza, o colega anterior falou também, né? É essa captação da Atibaia que vem para Jundiaí. Bom, isso é o DAI, né? Esse local, que é os 95% de água, como vocês veem, já recebe um ataque forte de ocupação. Então, a gente briga para não ter o efeito Orloff com a Sabesp. Ou seja, nós estamos começando ponto a ponto a ocupar o nosso principal manancial. Aí a gente remete a uma questão que a gente fala em planejamento urbano, mas a gente não fala em controle do planejamento urbano. Quer dizer, como é que a gente realmente não incentiva as pessoas a ocuparem áreas que ou têm uso agrícola ou simplesmente estão lá produzindo, aspas, não produzindo, água para a gente beber. Nós contratamos, a Fundag do IAC foi contratada em 2004 para fazer um diagnóstico dessa área. E agora a gente reviu esse contrato e fez uma nova revisão. Aqui tem uma medição. Essas duas fotografias, a fotografia de baixo mostra o rio Jundiaí Mirim. É esse riozinho aqui que abastece 95% de água da cidade. E a fotografia de cima mostra uma condição em que o recalque Atibaia está plenamente ligado. Então, o perfil do rio sai daquele para o de cima. Vocês imaginam que existem consequências a isso, né? Aí, duas principais conclusões da análise que a Fundag fez. Primeiro, como é que está a ocupação da bacia do Jundiaí Mirim. Segundo, a constatação que a bacia, 55% da bacia,
tem uma qualidade ambiental que já é discutível. Nem sempre nós, jundiaienses, entendemos isso. Nem sempre a gente entende que, de repente, a gente está começando a inviabilizar a cidade. A grande luta, seja como o plano diretor, seja como o DAI, seja como o serviço de saúde do município, é a gente, primeiro, entender esse tipo de coisa. Segundo, tratar esse tipo de coisa. Terceiro, recuperar o que já está danificado. Esses são os 3 maiores desafios que a gente vive nesses tempos. Isso, na terceira conclusão, a gente vê, né? Nós estamos numa fase de tratar o plano de saneamento de água e esgoto, e, para isso, a gente teve que fazer um pouco, brincar de araquiri, né? Ou seja, nós tivemos que abrir o DAI, efetivamente, e mostrar... O DAI sempre foi referenciado como uma empresa eficaz. A gente, nesse plano de saneamento, buscou entender o que a gente tem de errado, o que a gente pode mudar, o que a gente pode melhorar. E, fundamentalmente, divulgar aos nossos proprietários, que são usuários de água de Jundiaí, como é que está isso, para eles nos cobrarem, efetivamente. Então, basicamente, são as etapas que começou com um grande diagnóstico de como é que está Jundiaí hoje, depois tentar enxergar Jundiaí em 2036, tentar ver como é que evolui isso, tentar entender o que você vai precisar de investimento, tentar entender como esse investimento impacta na conta de água do município. Não adianta a gente sonhar com grandes e mega investimentos que não possam ser pagos, né? A gente não pode se esquecer que nós estamos num país que um dos mananciais mais importantes não é dinheiro, né? Então, a gente tem que considerar que isso é correlato à demanda do usuário, não adianta a gente sonhar. A partir daí, montamos um conjunto de contingências e emergências para aquilo que o colega de Campinas falou, e falou bem, né? A gente se assustou com 2014, né? A gente se assustou bastante, porque, de uma hora para outra, aquele recalque Atibaia que a gente mostra, que nos ajudou como quantidade, mas nos atrapalhou muito como qualidade, né? Além disso, nos atrapalhou muito também como financeiro, porque eu tinha um recalque que eu utilizava... Chegamos a operar 1 dia por ano para não perder a outorga, e, em 2014, nós operamos 365 dias por ano, 24 horas por dia. Isso deu um impacto financeiro muito grande à DAI, que acaba virando um impacto financeiro à tarifa. Uma outra questão que a gente tem que considerar é o seguinte, que a água é um elemento essencial, então não adianta, a tarifa não é inelástica. Se eu aumentar a tarifa, eu vou, na mesma proporção, ou proporção maior, aumentar a inadimplência. Portanto, eu vou reduzir meu caixa e não vou aumentar meu caixa. E aí a questão da metodologia de controle social, ou seja, a gente realmente conversar com a comunidade, a gente conversar com os nossos proprietários, com as pessoas que realmente nos financiam, né? Nesse instante, nós estamos concluindo, nós vamos ter uma reunião na sexta-feira, em que a gente vai fazer a apresentação para a comunidade. Agora, o que falta, como é que a gente enxerga o futuro? Essas informações todas nos mostram que tem ações necessárias que são, vamos dizer assim, intra-DAI, tem ações que são extra-DAI, e tem ações que são múltiplas, são comunidade, DAI, comunidade científica, pessoal da saúde, etc., etc. Ou seja, se o poder público não romper a questão de não conseguir dialogar com o poder público, nós colocamos em risco sério a sociedade. Qual é a ideia, então? Basicamente, aqui são o conjunto das ações que nós precisamos, que nós, Jundiaí, estamos faceando, que são os riscos correlatos da bacia, criar condição sustentável ambiental e economicamente para preservar e recuperar a área de manancial. Nós temos um projeto que está nascendo,
que nós mapeamos todas as nascentes, ou uma boa parte, é um pouco otimismo achar que eu mapeei todas as nascentes, mas uma parte significante das nascentes da bacia, avaliamos quais são as condições que elas estão e estamos tentando recuperá-las com contrapartidas de licenças ambientais. Ou seja, o DAE, como empresa, ele não pode colocar dinheiro numa recuperação ambiental, mas ele pode convidar uma empresa que precise fazer uma recuperação ambiental para recuperar naquele local. Esse aqui é um convite para os senhores para o fórum, vai ser semana que vem, sábado, às 8h30, no auditório do DAE. É muito importante que todos participamos, é muito importante que todos discutamos isso. Isso pode ser o futuro nosso. Muito obrigado. Basicamente era isso. Agradeço também ao Araí e convido, então, a Alexandra, por favor, para fazer a sua exposição. Tem mais um aí. Enquanto ele coloca. Inicialmente, eu gostaria de agradecer muito o convite, essa rica oportunidade de participação nesse seminário. O Ministério Público se sente muito honrado de poder manter esse diálogo e trazer um pouquinho da sua visão em relação a isso. Agradeço, portanto, na pessoa do Valentim, esse convite formulado, com quem temos trabalhado bastante. Gostaria de cumprimentar também ao Wagner, nosso moderador, ao Dr. Marco, Dr. Romeu, Dr. Araí, também que me precederam, e a brilhante palestra, conferência da doutora Cecília Alexandre, que nos enriqueceu muito e trouxe a sua experiência, dando nota de uma série de questões que nós temos lutado muito para viabilizar aqui também. Nos irmanamos, além da nossa língua, também em muitos objetivos e em muitos desafios. E eu gostaria de começar a minha apresentação trazendo um pouquinho do caminho que talvez me tenha conduzido hoje até aqui. E temos em comum, eu não sei se tudo certo aí, temos em comum realmente essa preocupação, enquanto pessoas que lidamos na prática com esses desafios da gestão dos recursos hídricos e da garantia de uma água com segurança, essa preocupação e essa necessidade de análise da água enquanto o seu ciclo, desde a sua captação, desde o seu manancial até a torneira do consumidor. E não é outra a nossa vontade, o nosso desejo, de que realmente nós possamos, de fato, chegar ao dia de refletir aquela imagem de ter segurança de beber a nossa água da torneira com tranquilidade. Mas o fato é que, repetindo um pouco até alguns aspectos que já foram trazidos pelos que me antecederam, nós temos um desafio muito grande, especialmente em regiões altamente adensadas, como nós temos aqui na nossa região metropolitana de Campinas, região metropolitana de São Paulo, nas nossas bacias. E é justamente um pouquinho dessa situação dos recursos hídricos que eu tentei sintetizar nesse quadro,
que é o fato de que nós temos que reconhecer, alguns já citaram a existência de um conflito. O conflito advém do quê? Justamente da incompatibilidade entre a disponibilidade e a demanda crescente. Demanda esta que não tem uma tendência de ser refreada, ao contrário, regiões adensadas continuam atraindo mais e mais pelas suas facilidades logísticas, pela proximidade com os centros de decisão, e esse movimento não tende realmente a ser diminuído. E aí surgem essas alternativas de busca de água cada vez para mananciais mais distantes, muitas vezes deixando até de se cuidar e de se ter essa análise dos mananciais com o cuidado necessário daqueles em relação àqueles que estão muito próximos. Acho que estamos tendo algumas dificuldades no slide, mas eu vou continuar. É uma pena, porque acho que algumas coisas talvez nós acabamos nos prejudicando. É só continuar, ou quando dá uma mensagem. Esse aqui, quando você dá uma continuar, coloca. Isso, pode colocar a de segurança de perto para colocar. Se ele já estava cansado, o computador na palestra da doutora Cecília, quanto mais agora. Então, realmente, continuando essa questão dos usos competitivos, o fato é que nós temos, além do problema da disponibilidade, um grave problema com a qualidade, tornando, portanto, uma dificuldade muito maior do acesso e da possibilidade de se garantir com segurança o fornecimento dessa água. E até me chamou muita atenção a proposta do painel, à medida que se coloca realmente água, tratamento para uma vida saudável. E aí a conclusão inevitável que nós temos, que realmente, se nós não cuidarmos desses mananciais, não bastam, não serão suficientes, se nós todos os investimentos e a tecnologia para garantir que realmente haja uma remoção integral e uma total segurança de todos esses contaminantes que hoje nós temos nesses mananciais e no comprometimento que nós temos dos nossos cursos d'água nessas regiões altamente adensadas. E aí nós temos alguns pontos que são interessantes. Quando nós pensamos em tratamento, nós temos justamente a questão de, como eventos como esse, nós temos empresas que são referências, como a Sanasa, como a Sabesp, que trazem, sim, um pouco da sua experiência em relação aos planos de segurança da água, tem muito a compartilhar, a contribuir. Mas o que nós questionamos, nessas regiões que nós estamos, essa é a realidade das empresas de tratamento? E o fato é que, realmente, nós temos situações gravíssimas que nos têm movido, realmente, a nos articularmos enquanto instituições para darmos respostas concretas. O fato é que, citando ainda os dados de qualidade, que é o que, se nós conseguirmos viabilizar, nós traremos, nós temos o recente relatório da CETESB em relação à qualidade das águas superficiais do Estado de São Paulo, de 2015, referente a dados de 2014, que nos colocam todos em situação de alerta. E, mais do que isso, demandam que nós tomemos providências urgentes. Esse é um pouco do quadro que nós temos de porcentagens de pontos em cada categoria do IVA, por exemplo. E nós temos um número altamente elevado nas nossas bacias hidrográficas em relação à qualidade regular, ruim e péssima. Esse quadro ainda traz as porcentagens dos resultados não conformes na rede básica em relação aos padrões estabelecidos para a classe 2 pela Resolução 357. E aí... opa, falhou.
Por favor, falhou. Aí, apareceu. E aí nós temos, nos pontos iniciais, o grau de desconformidades que têm sido detectadas. Avançando um pouquinho mais, e esses dados podem ser extraídos, alguns deles da própria conclusão desse relatório da CETESB, nós temos, apesar dos investimentos na área de saneamento, 39% de déficit dos esgotos domésticos ainda não coletados ou tratados. Nós temos variáveis de qualidade com maiores porcentagens de desconformidades ainda em relação ao padrão de classe 2 para esses parâmetros, que é o E. coli, fósforo total e DBO, demonstrando e deixando muito claro ainda o evidente problema que nós temos de saneamento básico. A constatação, já por todos nós sentidas, de que, seja pela crise econômica ou pela não priorização dos investimentos, uma redução nos últimos 3 anos dos investimentos na área, por exemplo, de tratamento de esgotos. A verificação de metais tóxicos em desconformidade com os padrões de qualidade classe 2, especialmente nas bacias PCJ, Alto Tietê e nos corpos hídricos enquadrados na classe 4. E a situação vai além. Nós temos detectado cada vez mais ocorrências frequentes de cianobactérias em diversos mananciais. E esse relatório confirmou esse aumento significativo de eutrofização, com contagem elevadas desses gêneros, que são altamente preocupantes, em alguns casos, pelo menos. Nós também temos um estado ecotoxicológico dos corpos hídricos no estado de São Paulo, com efeito tóxico em 58,5% dos pontos monitorados. Em 35 dos pontos monitorados, avaliados, apresentaram mutagenicidade entre baixa e moderada em 51% deles. Em 18 pontos de captação, esses dados são bastante... foram detectados os protozoários de Giardia e Cryptosporídeo, 94% em relação a Giardia e 72% em relação aos Cryptosporídeos. São dados, portanto, oficiais, públicos, apresentados, que nos colocam na situação do o que fazer diante dessa situação. A questão das cianobactérias realmente tem preocupado. Essa é uma foto que eu acho muito interessante, que é justamente na região de Americana, foi publicada na Folha de São Paulo, isso de uma foto de 2015, e esse é justamente um barco-escola levando crianças para aprender sobre a gestão e a qualidade da água. Voltando um pouquinho daí para a legislação, nós temos, portanto, que, diante e de acordo com a classe dos cursos d'água, há necessidade de determinados tratamentos de água. Nós temos, para a classe 1, tratamento simplificado. Classe especial, nós não temos nenhuma na nossa região, mesmo de classe 1, isso é praticamente quase que inexistente. O tratamento convencional para a classe 2, para a classe 3, o tratamento convencional ou avançado, dependendo da situação, e a classe 4, sequer a água poderia ser destinada para abastecimento e consumo humano. O decreto estadual de 77 é o que justamente classificou os cursos da água no estado de São Paulo. Só que, como vocês podem notar, ele é de 1977. E mesmo as classes detectadas na ocasião, pelo nosso crescimento, pela nossa industrialização, levantamentos já realizados demonstram e deixam muito claro que esses cursos d'água, cada vez mais, continuam sendo degradados. Alguns apresentam melhoria, mas nós tivemos, sim, um processo de degradação nos últimos 30 anos, 40 anos.
E aí eu retomo essa grande questão. Será que as empresas de saneamento estão atentas ou estão sendo demandadas de acordo com a classificação formal do decreto, ou elas estão sendo demandadas a apresentar tratamentos de acordo com a situação real dos cursos da água dos nossos mananciais? E esse mapa, que é do Plano de Bacias PCJ, das bacias PCJ, traz um pouquinho dessa realidade. Nós temos, portanto, nesse colorido todo, vocês podem notar com muita facilidade que as cores predominantes acabam sendo a amarela, que é da classe 3, o vermelho, que é da classe 4, e o cinza mais escuro, que é acima, muitas vezes, de 4. Alguns pesquisadores chegam a comentar que, se talvez em alguns pontos houvesse classe 10, talvez a gente chegasse. Tal o grau de comprometimento de alguns trechos críticos. E, aproveitando a apresentação do Valentim, a quem eu pedi que disponibilizasse, eu gosto muito dessa apresentação que ele faz, porque eu acho que esse quadro sintetiza muito bem o que nós pretendemos, o que é essa abordagem integral do processo de produção de água para consumo humano no Estado de São Paulo. E aí nós temos a questão da água enquanto matéria-prima, enquanto manancial, a preocupação com a questão do uso e ocupação do solo. Foi muito bem colocado pela doutora Cecília a questão da preocupação, a criação de perímetros de proteção, que seria algo extremamente desejável e que não ocorre. Nós temos, sim, ainda uma incompatibilidade enorme entre as políticas públicas, as diversas instâncias. E essa fragmentação tem prejudicado, sim, a análise dessa abordagem integral. Somente com uma água bruta com qualidade, nós poderemos realmente ter ali o produto e o impacto sendo minimizados. Resta a questão, no entanto, que, diante desse grau de comprometimento já demonstrado no nosso planejamento, nós podemos esperar, e eu que sou da área, que sempre atuei em meio ambiente, portanto, hoje, cada vez mais me aproximo dos profissionais da saúde, da epidemiologia, para realmente tentar dimensionar os riscos envolvidos nessa situação. Nós temos na questão do processo, as boas práticas de produção, os padrões de potabilidade em relação à qualidade, e, quando algo desse processo não dá certo, o impacto final, que é efetivamente o risco à saúde pública. E o que o Ministério Público faz diante disso? Eu trabalho com o meio ambiente há quase 20 anos. E, realmente, é um processo de construção e de aprendizado diário. E todos esses profissionais que nós temos convivido a cada dia, de todos os setores, têm realmente trazido contribuições muito significativas. Em 2014, tamanho grau de informações que nos chegava, quando nós começamos a ter uma atuação regional e um grupo estratégico de águas no âmbito do Ministério Público do Estado de São Paulo, que nós instauramos justamente um inquérito civil, que é um procedimento destinado a analisar políticas públicas, a reunir informações, a investigar condutas, que é esse 05/2014, que tramita pelo GAEMA de Piracicaba, onde eu atuo, versando justamente sobre o monitoramento, gestão, articulação entre os órgãos públicos, visando a melhoria da segurança hídrica e da saúde pública. Além do viés da questão desse monitoramento da água, a bruta também tem a preocupação com o monitoramento, com a gestão e em relação à fiscalização da água tratada. E nessa atuação, que não começou, é importante deixar claro, portanto, em 2014,
acho que a crise hídrica nos reuniu muito em termos de instituições, nós temos tido uma atuação muito articulada com diversos órgãos que precisam ser citados. Ministério Público Federal, CVS, CVE, CETESB, ANA, DAE, município, ARES, PCJ, ARCESP, Comitê, Agência, Consórcio, Academia Brasileira de Ciências, as universidades, Unicamp, USP, Unesp, ASEMAI, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e uma série de outros parceiros que têm contribuído e tentado encontrar caminhos para que se alcance, eventualmente, essa abordagem integral. Quais são, realmente, as premissas, portanto, que nós temos? Que nós temos que continuar demandando investimentos maciços e efetivos na área de saneamento ambiental. Lembrando que saneamento, além do abastecimento, também pela Lei de Política Nacional de Saneamento Básico, também agrega o esgotamento sanitário, os resíduos sólidos e a drenagem urbana, que são todos fatores que têm implicações diretas, sociais, econômicas e a saúde pública. Lembrando que sempre o que não se atende acaba atingindo, sobretudo, populações mais vulneráveis. A necessidade também de mecanismos constantes de articulação entre os órgãos do Serviço de Abastecimento de Água, de Saúde, de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e as agências reguladoras. Dentro dessa gama, e tentando sintetizar, nós começamos a tentar trilhar. Quais seriam, então, as prioridades? Qual seria o caminho? Porque, de certa forma, o que há de problemas nós já identificamos, ou começamos a identificar. Mas o que nós fazemos diante desse quadro histórico de degradação? O primeiro ponto seria justamente a identificação desses entraves, para nós começarmos a definir, portanto,